Olá, hoje nós vamos fazer a nossa conexão com o professor, advogado, historiador, estudioso das questões relacionadas ao Uberaba, estudioso de histórias de personalidades de Uberaba, Dr. Guido Mendonça Bilharinho. Dr. Guido, como é que começou a vida ligada ao direito? O senhor, antes de ser historiador, virou advogado ou virou historiador depois de advogado? Não, eu virei historiador depois de advogado. Desde criança eu tinha essa intenção de fazer o curso jurídico. A minha tendência era mesmo letras e tinha facilidade em português, em comunicação. Então, tudo levava para o direito ou, vamos dizer, profissões paralelas ou correlatas, como jornalismo, magistério de literatura. Tudo isso eu estava na minha, vamos dizer, no meu radar, assim. Mas a tendência maior foi o direito, principalmente por causa do conteúdo social do direito, né? Então, o direito como ciência jurídica só assim não me atraía. Atraía por causa também desse aspecto social. Tá, e o senhor especializou na linha do direito trabalhista, né? Principalmente no início, eu me especializei no direito do trabalho, porque aqui em Uberaba, quando eu comecei, só existiam três escritórios que se dedicavam ao direito do trabalho. 2 do lado do empregado e 1 do lado do empregador. E os outros advogados mais antigos, eles nem tiveram essa matéria, essa disciplina no curso. Na década de 30, Dr. Homero, Augusto Santos, tudo, eles não tinham, não gostavam do direito do trabalho, não era da época deles, então eles não advogavam. O Lamartine Campos, nem queria saber. Então, aí isso me levou mais a essa especialização. Mas eu, desde o começo, eu advoguei também no cível, sempre advoguei no cível e fui intensificando também a advocacia civilista. E as letras? Como é que entraram as letras e os livros? Como é que veio a ideia do primeiro livro? Como é que foi isso? As letras é o seguinte, eu sempre, à noite, né, e fim de semana, eu sempre me dediquei à leitura e ao estudo, e a coisa veio vindo, assim, vamos dizer assim, sem um planejamento, mas aquela vontade, naturalmente. Eu dirigi um suplemento cultural do Correio Católico aqui durante 4 anos, acabamos editando 40 números. Então, esse suplemento que me abriu assim, o gosto pela história do Uberaba. Porque nos cursos antigos não existia histórias locais, só a história do Brasil e história universal. E a gente nem sabia que existia uma história de uma cidade, nem se cogitava isso. Então, para mim, até foi uma surpresa quando eu comecei a me enfronhar e descobri aqui. Eu precisava de matéria. Naquela época, muito pouca gente em Uberaba escrevia literatura e eu precisava de matéria para o suplemento. E aí me indicaram que aqui na Câmara, existia um livro do Ildebrando Pontes, manuscrito, inédito. Aí eu vim aqui... Foi também um grande historiador da cidade de Uberaba. O maior historiador de Uberaba é justamente o Ildebrando Pontes. A obra dele, A História de Uberaba e a Civilização do Brasil Central, é monumental. Poucas cidades nas Américas, não vou dizer da Europa, que a gente não foi, lá tem cidade de 1000 anos e tal, tem uma história tão completa como a do Ildebrando Pontes fez de Uberaba. Talvez em cidades médias nenhuma tenha uma obra tão completa como essa. E o Ildebrando Pontes, além de tudo, ele era engenheiro agrônomo formado aqui em Uberaba, no Instituto Zootecnico de Uberaba, que nós tivemos no fim do século XIX. Ele foi vereador, foi prefeito, na época era agente executivo, mais de uma vez. Era um indivíduo estudioso da história e, ao mesmo tempo, ele participava, era um homem de ação. Política da cidade, né? Um homem de ação. E deixou uma obra monumental, não só essa, como deixou uma obra que talvez seja a primeira que tenha sido escrita no Brasil, ainda falta uma pesquisa maior para se constatar isso, que foi uma história do futebol. História do futebol no Uberaba. Veja bem, o futebol no Uberaba entrou em 1903, 2 irmãos maristas trouxeram a Câmara de Ar da França,
E o Gabriel Totti, aluno lá, estudante, entusiasmado, pegou aquela câmara de ar e levou para o Estevam Pussi, que era um celeiro, para ele encapar. E aí o futebol começou no Diocesano. Brincadeiras, eles não tinham noção de regra nenhuma. Que hoje é o Colégio Marista Diocesano. O Colégio Marista Diocesano. E o Gabriel Totti, inclusive, fundou o primeiro time de futebol de Uberaba, em 1906, ele ainda menino. E aí, veja bem, em 1903, em 1922, o Ildebrando Pontes escreveu a história do futebol em Uberaba. O Uberaba já tinha, nesses 19 anos, mais de 50 times amadores, inclusive o Uberaba Esporte. Quer dizer, ele escreveu uma história muito fiel, né? Porque ele estava praticamente vivendo ali, participando do processo. E é uma obra, assim, todos os times amadores, ele colocava as diretorias, os times, os jogadores, os nomes e o placar. De todos eles, está lá na história do futebol. É verdade que o Uberaba teve o primeiro time formado só por negros do Brasil? Não, era misturado. Não, pelo contrário, o Uberaba Esporte, como todo time, no Rio e em outros lugares, os times lá no Rio, inclusive, não era nem time de futebol, todos foram fundados como regatas, porque nem existia o futebol, ainda nem conhecia, Clube Regata Flamengo, Clube Regata Botafogo, Flamengo, Vasco e tal. Aqui era a classe média. A classe média, a juventude da classe média é que se empolgou, como aqui no Diocesano, Marista, era só a classe média. Então a classe média é que fundou o Uberaba Esporte. O primeiro goleador do Uberaba Esporte, o jogador do Uberaba Esporte que marcou o primeiro gol do Uberaba Esporte foi Aristides Campos, que foi considerado o maior advogado de Uberaba na primeira metade do século XX, irmão do Amartino de Campos e pai do Ronaldo Cunha. Quer dizer, o futebol era realmente um lazer ali. Era lazer da juventude. Agora, mas embora isso é interessante, é que quando o Gabriel Totti criou o primeiro time de futebol no Uberaba, chamado time de futebol, não tinha nome, time de futebol, acabou porque não tinha adversário. Mas logo em seguida vieram os operários da Mugiana, trouxeram de Campinas o futebol, porque já tinha sido introduzido em São Paulo, e aqui eles organizaram times. E aí a coisa proliferou, todos os bairros começaram a ter times de futebol. Talvez isso explica que Uberaba tem o futebol amador tão forte como tem, né? É uma tradição mesmo, estou falando, por 19 anos já tinha mais de 50 times e já, vamos dizer assim, daí resultou uma história do futebol. Que, por incrível que pareça, ele escreveu em 1922 a lápis em caderno escolar e ficou 50 anos inédito. Nós fomos lançar a academia, que lançou em 1972, justamente motivada pela inauguração do Uberabão. No dia da inauguração do Uberabão, o livro foi lançado. Aí no início da década de 70, né? 72, exatamente 50 anos. Estava fazendo um livro inédito. Você vê como as coisas eram precárias. Essa obra monumental do Ildebrando, a história de Uberaba, ela foi encomendada pela prefeitura, ela foi paga, ele foi contratado pela prefeitura no começo da década de 30, que era o Guilherme Ferreira, o interventor, era o governador civil naquela época, por causa do golpe de 1930, existia o governador militar e o governador civil da cidade. E depois é que veio a lei criando a prefeitura. Aí o Guilherme Ferreira, na realidade, foi o seu secretário, que era o Lauro Fontoura, jovem advogado, brilhante e muito culto, que deu a ideia de convidar e contratar o Ildebrando Pontes para... Ele já tinha a pesquisa muito adiantada, e isso foi em 1933, ficou inédita até 1970. Manuscrita aqui, porque o direito autoral era da prefeitura, ficava aqui com o Lúcio Mendonça, que era o secretário-geral da prefeitura. E essa história aí dos cadernos do Correio Católico, aí o senhor resgatou essa obra? Então, eu vinha aqui, eu falei com o Lúcio Mendonça, ele me emprestou nessa sala mesmo, nós estamos aqui de estúdio, tinha um mesão aqui da Câmara, folhei, eu falei, não é possível que nessa obra não tenha alguma coisa sobre a literatura em Uberaba no século XIX, porque a gente não sabia nada, não tinha a menor informação. Aí eu comecei a percorrer uns 5 grossos volumes manuscritos pelo Ildebrando, aí achei
um capítulo chamado Intelectualismo em Uberaba, é como eles usavam naquela época os termos, né? Hoje nós não usamos. E eu copiei à mão, ainda não existia meios repográficos, copiei à mão, levei em casa, datilografei e publiquei no suplemento. A partir daí, o Edson Prata estava na direção da academia, nós começamos a trocar ideias e aí é que surgiu a ideia de lançar o livro do Hildebrando. Conseguimos a metade dos custos, a prefeitura deu o recurso, a outra metade foi vendida. Agora, a Câmara sempre teve uma participação importante nesse processo de resgate da história, né? Não, teve muita, porque inclusive a Câmara que aprovou isso, a Câmara que aprovou uma lei criando a Bolsa de Publicações do município de Uberaba, gerida pela Academia de Letras, que nisso aí publicou vários livros de história, né? Começando pelo o Hildebrando foi fora, antes da Bolsa, provocou a Bolsa, a Câmara aprovou por unanimidade. O senhor considera que Uberaba tem uma história preservada e de conhecimento público eficiente? Não, ela está preservada nos livros, né, do Hildebrando, nas atas aqui da Câmara, são importantíssimas, né, muito importantes, porque essas atas, elas documentam e conservam os debates todos que existiram aqui em Uberaba, políticos, econômicos, sociais, etc. E as obras do Hildebrando, do Borges Sampaio, porque antes do Hildebrando existiu o Antônio Borges Sampaio, que era um comerciante em Uberaba, veio justamente para fundar uma filial de um armazém lá de Santos, e foi um indivíduo um dos que mais trabalharam por Uberaba até falecer. Ele chegou aqui em 1847, faleceu em 1908 e nunca parou de trabalhar por Uberaba. Inclusive, ele que teve a ideia e trabalhou para elevar a vila de Uberaba à categoria de cidade, que naquela época era um título importantíssimo, porque a vila que conseguisse a categoria de cidade, ela se destacava. E ele que fez isso, foi vereador, foi também agente executivo aqui de Uberaba. Que é o equivalente ao prefeito de hoje, né? Exatamente. Tá certo. Agora, Uberaba carece talvez de histórias de setores específicos, por exemplo, a economia. Muito pouco se vê falar da evolução do setor econômico de Uberaba, a não ser da década de 50 para cá. Você tocou num ponto interessante, mas o Hildebrando, ele tinha essa preocupação. No livro dele, embora de passagem, porque ele aborda todos os aspectos. Ele que fez a revelação da evolução econômica de Uberaba nessa obra, a história de Uberaba. Ele denomina de choques negativos da economia. E os positivos. E ele vem demonstrando, no evolver da história, as variações econômicas que Uberaba teve. Uma hora era negativa, outra hora era positiva. Positiva, por exemplo, foi quando o Major Eustáquio criou a estrada Uberaba-Delta e fundou o porto em Delta. Porque a passagem, a via Anguera, era aqui no Porto da Espinha, reto. Mas do lado de cá era maleitoso, íngreme, o Major Eustáquio, então, percorrendo o rio, para conseguir um lugar próprio, e descobriu o Delta, que mostrou que é eterno ali, né? Ali é o lugar ideal que está demonstrado. E lá ele fundou um armazém para importar sal. Aí Uberaba aí também o Major Eustáquio criou a navegação do rio Mogi Guaçu e Rio Grande. Para trazer o sal. Porque naquela época não existia estrada, existiam umas picadas na floresta. Então, carro de boi levava um mês de Santos a Uberaba, uma viagem. Então o sal chegava via Rio. E aí inclusive Sociedade Portugal e Silva, eles prosperaram e Uberaba importava o sal e daqui reexportava para Mato Grosso, Goiás e todo o Triângulo, que era a mercadoria, o produto mais procurado por causa do gado, né? Só Araxá dispensava porque lá a água já era salva. Já foi, por isso que lá desenvolveu muito o gado.
E aí foi positivo, Uberaba cresceu muito, alcançou, era um arraial, quase sem nome, alcançou a condição de vila, que é de município, autonomia, que ela era distrito de Araxá, e depois o de cidade, em 20 e poucos anos. Mas logo na década de 1850, quando Uberaba foi elevada à categoria de cidade de 56, houve um choque econômico negativo. Está tudo isso na obra do Ildebrando. Aí ele demonstra lá os motivos que levaram a Uberaba ter uma decadência nessa década. Por exemplo, a navegação do Rio Uberaba foi estendida até Frutal, do Rio Grande, até Frutal, aí Uberaba perdeu esse contato, o monopólio, né, do sal. Aí já estava. E também houve começo da navegação do Rio Paraguai para o Mato Grosso e Rio Araguaia em Goiás. Isso tudo foi tirando devagar aquele monopólio do Uberaba. Foi um momento de decadência. E também houve uma crise muito grande econômica, que pós-guerra. Aqui em Uberaba só subsistiram 4 firmas, as outras quebraram, porque os bancos, houve uma crise danada. E outras coisas, tanto que o Frei Eugênio, quando chegou no Uberaba em 56, ele escrevia diário, ele falou, eu encontrei a cidade numa decadência horrível, ou terrível, ele usava esse termo. E a própria vinda do Frei Eugênio, que foi convidado para fazer pregação e acabou ficando aqui, convidado, veja bem, uma pessoa, naquela época, tudo não era assim, aberto. Um cidadão que sabia da fama do Frei Eugênio, que ele pregava no Brasil inteiro aqui, pediu licença à Câmara para convidar o Frei Eugênio. Aí a Câmara convidou e o Frei Eugênio acabou ficando aqui. E como ele era muito empreendedor, ele logo viu que faltava um cemitério, começou a construir o cemitério, e começou a construir. Inclusive na própria Praça Frei Eugênio, né? O cemitério. O cemitério era na Praça Frei Eugênio. E a Santa Casa, quer dizer, que foi inaugurada muitos anos depois, mas ele que deu início e tal. Só que ele faleceu prematuramente e a Santa Casa ficou inacabada, mas depois ela foi terminada. Então foi o primeiro hospital de Uberaba. Antes os médicos faziam a operação em casa. Na casa, às vezes, do paciente ou na casa deles. Né? A própria luz elétrica veio para Uberaba, por iniciativa do Dr. José Ferreira, porque ele precisava de luz elétrica para operar. Ele tinha feito estágios na Europa, ele tinha aquele instrumental e tal, e ele, então, ele tinha posses, ele organizou a companhia que deu a luz elétrica em Uberaba em 1905. Doutor Guido, nós vamos a um rápido intervalo e depois nós vamos falar um pouquinho sobre a polêmica da data do aniversário da cidade e o telespectador vai conhecer o último lançamento do Dr. Guido Bilharinho, que conta aqui a história de várias personalidades de Uberaba. Vamos conhecer um pouquinho de pessoas importantes que viveram aqui na terra de Major Eustáquio. Dentro de um minuto estamos de volta. Estamos hoje conversando com o Dr. Guido Bilharinho no nosso Conexão e falando sobre a história de Uberaba, sobre fatos curiosos da nossa história. Dr. Guido, uma das polêmicas que permeia a história de Uberaba é a questão da data do aniversário. A data do aniversário da cidade de Uberaba, que já foi comemorada em 2 de maio, hoje comemorada em 2 de março. Existem pessoas que defendem a comemoração num dia, no outro. E tem até outra data importante, parece 22 de fevereiro também. Então, cada momento desse é um momento importante da história de Uberaba. Como é que o senhor vê essa polêmica toda? Olha, essa polêmica, ela não tem razão de ser. Primeiro, não se comemora o aniversário de Uberaba. Nós não sabemos a data do aniversário de Uberaba. Uberaba não nasceu como nasce uma criança, né? Exatamente. O Major Eustáquio, ele veio aqui para Uberaba em 1812 e se fixou ali no começo da universidade com uma chácara. E posteriormente, mas ele já veio com a intenção de fundar a cidade. Tanto que existia já o arraial da Capelinha lá em Santa Rosa e ele viu que lá era inadequado, porque não tinha água para crescer uma povoação, etc. E ele andou mais 15 quilômetros e viu aqui na foz do Córrego das Lajes com o Rio Uberaba e se afazendou ali. E uns anos depois, ele construiu o retiro do gado, toda a fazenda tinha isso, aqui na esquina
Praça Rui Barbosa com a Arthur Machado, onde hoje é o Hotel Chaves. Era o Hotel Chaves, né, que está parado. E que foi já a Notre Dame de Paris. E a Notre Dame, grande loja que liberava. Aí ele construiu o Retiro e ao lado colocou uma oficina dirigida por um escravo dele que era especialista para consertar carruagem, carroça, ferrar cavalo. A oficina na época era isso, não era oficina de automóvel, era oficina de carro de boi e de cavalo. E aí foi convidando o pessoal do Arraial da Capelinha e do Desemboque, da onde ele veio, para mudar para cá e construir paralelo ao Retiro, nas futuras ruas, né, atuais, Manuel Borges e Vigário Silva, que era a rua principal de Uberaba. Porque a Leopoldina era fundo de quintal, era córrego, né? Aí então isso, agora, através de pesquisa, o próprio Delbrando fala também, que a data de fundação de Uberaba foi o dia que ele começou a construir, no meu entender, foi no dia que ele começou a construir o Retiro. Porque antes ele tinha intenção. Intenção não é fato. Mas não se sabe a data exata. Bom, só se achar ainda uma correspondência dele que ele fala, mas ele não vai. Foi no fim de 1815, começo de 1816. Isso parece que não tem dúvida, o próprio Delbrando já tinha chegado a essa conclusão. E agora eu fiz um trabalho justamente sobre isso, a Fundação de Uberaba, que deve ser publicado no livro, em que eu fiz uma pesquisa nos viajantes estrangeiros que tiveram aqui, justamente em 1816, 1819, e 21 e 23, e eles escreveram. Há uma confusão entre o Arraial da Capelinha e Uberaba que estava nascendo. Mas você vê ali que Uberaba surgiu mesmo fim de 1815. Então, mas essa data nós não temos. Então não se comemora em Uberaba o aniversário. A Câmara, veja bem, a Câmara, em 1956, nós comemoramos o centenário, foi muito festejado, mas não por causa do centenário, porque o Juscelino Kubitschek, governador, ofereceu a cada município que comemorasse o centenário da sua fundação, ou um centenário de alguma data importante, ofereceu 5 milhões de cruzeiros na época, 1 milhão para aplicar nos festejos e 4 milhões para a saúde. Então, o Uberaba viu a data, foi buscar as recursos. Aí viu que o Uberaba ia fazer o centenário da elevação à categoria de cidade, o que foi comemorado foi aí. Aí, então, é 2 de maio. Qual foi a data? 2 de maio. 2 de maio. De 1956. Que é a data de elevação à condição de cidade. De vila para cidade, Isso. Categoria de cidade. Aí a Câmara aprovou uma lei posteriormente, decretando feriado dia 2 de maio, em comemoração ao dia do município de Uberaba. Está lá na lei, e comemora-se o dia do município de Uberaba. Essa lei foi incorporada à lei orgânica atual do município, aí já comemora-se o dia de Uberaba. Atualmente, a lei, mas aí mudou, né? No meados da década de 90, mudou de 2 de maio para 2 de março, foi feriado, né? A Câmara, aí decretou feriado e tirou do dia 2 de maio. A Câmara, atendendo uma solicitação de comerciantes da Associação Comercial, porque dia 2 de maio, 1º de maio feriado, 2 de maio feriado, dia 3 na época, inauguração da exposição, a cidade praticamente parava naqueles tempos, e Uberaba, vinham os viajantes, os turistas e tudo fechado. Então, eles solicitaram, aí a Câmara, na época da presidência do Trator, ele... Que é o ex-vereador Ademir Vicente da Silveira. Ele, então, organizou uma comissão de historiadores, convidou, e aqui mesmo na Câmara essa comissão se reuniu várias vezes, reuniu com o Arquivo Público. O Arquivo Público mandou pesquisador no Rio, em Goiânia e tudo, para descobrir se tinha um documento dessa data da fundação. Não achou. Então, essa comissão, por maioria, ela chegou à conclusão que a data histórica mais importante, mais antiga e documentada era 2 de março, em que Uberaba foi elevada à freguesia. Uberaba não existia. Uberaba não tinha nem nome. É igual uma criança. Nasceu, mas ela só existe como cidadão depois que ela é registrada. Então, Uberaba aí teve seu
batismo e o seu registro. Na época... Ou seja, ela se transformou numa paróquia, seria mais ou menos isso? Exatamente. Aí Uberaba passou a ter um padre, e um padre fixo, que era muito importante. Todo mundo, 100% era católico. E não tinha padre, o padre passava aqui de vez em quando. E então veio o Vigário Silva, que fez concurso, porque a igreja era ligada ao Estado. O decreto que elevou, e com o nome já de Uberaba, foi do Dom João VI. E depois também a nomeação do Vigário Silva, que se submeteu ao concurso, foi do Dom João VI, nomeando, porque eles eram funcionários públicos. Ou seja, naquela época tinha concurso até para vigário, até né? Para vigário. Às vezes hoje o pessoal contrata sem concurso. Bom, doutor Guido, o senhor lançou já, né, o Personalidades Uberabenses, né? É um livro de mais de 500 páginas, né, que traz aqui uma série de histórias de pessoas... 55 biografias. São 55 biografias. Desde o maior ao saco, mais ou menos por ordem cronológica. Sim. Mas só de pessoas já falecidas, né? Correto. Porque a gente vê muito, às vezes as pessoas passam na Vigário Silva, na Avenida Leopoldino de Oliveira, na Avenida Fidelis Reis, e não sabem quem são esses homens. Exatamente. Nesse livro, as pessoas passam a conhecer um pouquinho de cada um deles? Muito. O principal da vida dos biografados está aí. Né? Nós fizemos uma síntese, há biografias aí com mais de 15 páginas, como a do Fidelis Reis. Fidelis Reis foi muito operoso, foi deputado federal ajudou a fundar e foi o primeiro presidente da antiga ABCZ, né, que era a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, foi fundador do Banco Triângulo Mineiro e foi presidente. Que participação do Fidelis Reis na criação do ensino profissionalizante no Brasil? Sim, no Brasil. Foi de fundamental importância, né? Quando ele era deputado federal, na década de 1920. Foi uma batalha, né? Terrível, mas ele conseguiu. Ele, inclusive, teve correspondência com o Eisenstein por causa disso. O Einstein, ele apoiava isso. E existe essa correspondência. E é uma correspondência muito interessante, tanto da carta de um como de outro. E ele também foi 10 anos presidente da Associação Comercial. E ele que construiu esse prédio atual da sede. Quer dizer, um indivíduo operosíssimo. Quer dizer, um prédio que já tinha linhas arquitetônicas bem modernas. E foi construído no começo da década de 1940. Mais ou menos simultaneamente com o Grande Hotel. Primeira metade do século XX. Agora, e mais personalidades, o que o senhor destacaria, assim, pessoas? Olha, primeiro... O que chamou mais a atenção do autor da obra? Não, mas... Todos eles? Eu admiro quase todos. Aliás, isso aí é uma obra de admiração. Quer dizer, eu selecionei porque eu achei que essas pessoas foram as mais notáveis na história de Uberaba. Evidentemente tem outras que a gente não consegue. Há um professor que foi mais de 25 anos vereador, ele também atuou, mas você não vê nada de concreto que ele deixou, a não ser a militância como vereador. Então, esses não estão aí. Aí estão pessoas que realmente se destacaram e contribuíram muito para o desenvolvimento de Uberaba. Mas é muito mesmo. Então, todos eles tiveram um papel relevante. Não só eles, é evidente, muitos outros, mas que às vezes não deixaram nada também para a posteridade, quase todos aí deixaram, principalmente no século XX, obras. Então, é uma obra que, aliás, depois eu fiz um livro sobre o Uberaba, 2 séculos de história, que foi inspirado quase que nas pesquisas que eu fiz para... Das personalidades. Eu fui entregar o livro lá no Jornal da Manhã, a Lídia Prado me fez uma pergunta, quanto tempo demorou para fazer? Mais de 20 anos, porque isso você não faz assim, você vai, não acha vai juntando as informações. Você não acha, aquilo eu não paro, quer dizer, à noite, sábado, domingo, eu sempre me dedico a isso. Né? Quando o direito às vezes não atropela, você tem que trabalhar também sábado e domingo por causa de prazo, arrazoados e tal. Isso aconteceu muito. Mas eu aproveito o meu sábado e domingo dessa maneira, que é
é o que me satisfaz, estudando e pesquisando. Doutor Guido, tem uma figura polêmica na história de Uberaba, não sei se foi abordada aqui no livro, que é o Orlando Ferreira, ele escreveu Terra Madrasta. Exatamente. E ele foi, por muitos anos, quase que execrado pela elite de Uberaba, né, em virtude dos seus posicionamentos críticos e às vezes até usava até de uma certa usava até de uma linguagem de chacota, né? Não, e ele era muito agressivo. Mas ele deixou uma contribuição importante. Deixou, tanto que ele está aí, veja bem, ele, o doutor Inácio, que é transcrito aí, opinião, o Arquivo Público de Uberaba, numa certa época, fez uma coleta de depoimentos sobre o DOCA. Houve o Dom Alexandre, o doutor Inácio, que era partidário do DOCA, amigo do DOCA, o Dom Alexandre, que era contrário, eles tiveram sempre choques, né, terríveis, e parentes e amigos. E esse trabalho do Arquivo Público foi notável e eu me baseei nesses depoimentos para fazer Então você vê o contraditório, né, o Dom Alexandre mostrando a opinião dele, o doutor Inácio mostrando a opinião, e vai não envolver assim. É a biografia que se destaca das outras, porque ela é feita só na base dos depoimentos, e nenhum outro teve isso. Então, o DOCA ele teve muita importância, mas ele foi muito radical e muito exagerado. Quando ele escreveu A Terra Madrasta, foi mais ou menos 1926 a 28, o intuito dele era mostrar as forças contrárias ao progresso de Uberaba. Aí ele elencou 7. O começo era a administração municipal, que ele colocou em primeiro lugar. A própria administração municipal era contra. Mas isso aí é uma visão muito unilateral das coisas. E ele pega 3 famílias principais e aí em cada capítulo ele vai analisando. Então, na administração municipal, aí é que nós temos uma coisa importante. Ele analisa cada administração municipal da República para cá, até 1926. E ele destaca 3 pessoas. Em torno de 30 anos, 40 anos de República. Ele analisa uma por uma, porque ele conviveu e também pesquisou. E ele destaca 3 pessoas. Aí é que a gente vê que, embora o radicalismo dele, essa unilateralidade de pensamento, ele tinha um critério crítico muito aguçado. Ele elenca os 3, Leopoldino de Oliveira, Alexandre Barbosa e o Leandro Pontes. E realmente são 3 figuras notáveis em todos os pontos de vista, e ele elogia e ele destaca mesmo. O doutor João Henrique também, que foi prefeito de Uberaba, o doutor João Henrique é um fenômeno. Ele veio para Uberaba completamente desconhecido, ele era do Ceará, família do Maranhão, estudou no Rio, se formou e veio para Uberaba e ia até para Goiás. Ele estava procurando regiões novas do Brasil para começar a profissão de médico. E chegou no Uberaba, 3 anos depois já era prefeito. Assim, detentor de um carisma enorme, certamente. Não, ele era meio gênio, né? A biografia dele aí mostra. É incrível o que ele fez. Aí ele elogia, ele fala que ele era muito inteligente, mas ainda era inexperiente. Ele tinha 20 e poucos anos, nunca tinha sido... ele era vereador, naquela época era regime parlamentarista, a nível municipal. O povo elegia a Câmara elegia o seu presidente e o presidente era o agente executivo, era o prefeito. E ele fez isso tudo. E depois ele foi deputado estadual, criou o centro de saúde que nós temos até hoje em Minas, foi ele que criou uma lei dele. Depois ele foi deputado federal na década de 30, aí o Getúlio, a ditadura fechou, tal. Mas na década de 40 ele voltou, aí é que ele se destacou. Ele foi presidente da Comissão de Diplomacia da Câmara, representou o Brasil em Bogotá em 1948 para fundar a OEA, foi eleito por unanimidade, inclusive com apoio e o trabalho dos Estados Unidos, para ser o presidente da Comissão de Cultura. Depois disso, ele foi candidato novamente na década de 50 e perdeu. As novas gerações já não tinham muito conhecimento, e ele perdeu. Aí surgiram candidaturas novas, como o do Mário Palmeira, né, e tal, que ganhou. Ele perdeu, mas foi nomeado pelo Getúlio, pelo Juscelino,
eles eram do mesmo partido, quando o Juscelino assumiu a presidência, para o Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais. Porque na época as Caixas Econômicas eram unidas. Existia a Caixa Econômica Federal de Minas Gerais, de São Paulo, e independentes, mas tinha um Conselho Superior. Ele chegou à presidência desse conselho, aí ele criou a cadeira de poupança. Quer dizer, é um sujeito... Quer dizer, o Uberaba então tem participação até na criação da caderneta de poupança no Brasil. Foi. E a outra coisa relevante do Dr. João Henrique é que quando o Truman veio ao Brasil, ele é que saudou o Truman em nome do Congresso. Quer dizer, você vê que é uma figura, e ele ainda pede, o discurso dele é notável, ele começa assim, pedindo desculpa, porque não tinha tido tempo para ser sintético. Bom, como o telespectador pode perceber, como dizia o saudoso Ataliba Guaritá Neto, Uberaba está em todas, quase. Doutor Guido, muito obrigado pela entrevista. Tá? Seja sempre bem-vindo aqui à Câmara Municipal de Uberaba. Muito obrigado. E assim a gente termina mais um Conexão. Você fique ligado agora na programação do canal Câmara, da TV Câmara, pelo canal 61.3. Nós voltamos com o próximo Conexão em breve.